Eu separei esse tema, por quê? Porque chega essa época do ano, vocês podem perceber, graças a Deus a igreja até está bem numerosa. Eu imaginei até um grupo menor, pelo fato de ser fim de ano. Semana passada, que era véspera de Natal, tinha um número menor, né? Mas eu pensei, o pessoal está tudo indo viajar. Eu conheço vários que estão viajando, vocês devem estar percebendo aí, né? Nas redes sociais, muitas fotos. Que bom, fala assim, eu queria estar lá. Daqui a pouco você vai, tá bom? E eu quero incentivar com essa mensagem hoje isso. Né? Eu quero trazer essa ideia bíblica, saudável, de que nós precisamos de lazer. Nós precisamos de um tempo, né, de descanso, de renovo, de descontração. Mas também temos que entender que não podemos viver em função disso. Tá? Então eu quero trazer esse equilíbrio hoje. E deixa eu já fazer uma pergunta aqui para introduzir. Quem aqui gosta de sobremesa? Sobremesa. Ah, tem uns que não levantaram a mão de vergonha, porque eu imagino que não tenha ninguém aqui que fala assim, eu não gosto de sobremesa. Obrigado. Sabia que sobremesa é muito útil, gente? É útil, né? Se você for ler sobre nutrição e tal, ela é um complemento necessário, porque a grande parte, né, da composição do nosso alimento, das nossas refeições, é de coisa salgada. Então, é preciso equilibrar com aquele docinho, né? Ah, eu não posso ficar sem o docinho. Eu não faço muita questão, mas eu gosto também. E se eu tivesse que colocar aqui um top 3 das minhas sobremesas preferidas, vamos ver quem está comigo aqui. Não necessariamente nessa ordem, que elas se confundem, tem hora que eu gosto mais de um, mais de outro. Mas, por exemplo, sorvete. Estão comigo? Sorvete é maravilhoso. Tá? É muito bom o sorvete. Quem criou está de parabéns aí. Quem descobriu. Muito bom. Eu tenho preferência pelo de coco, tá bom? Então, já vai anotando aí quando você me chamar para almoçar. Anota na sua lista aí, tá bom? Beleza. Agora eu vou falar um que vai falar, essa é sobremesa de velho. Mas eu amo geleia de mocotó. Para quem não sabe do que eu estou falando, tem uma que é parecida, assim, que é aquela que ela é branquinha e rosa, bem fofinha. Já não se faz como antigamente. Hoje em dia é muito difícil achar uma boa, né? Muito açúcar, né, e tal. Mas ela só o cheirinho dela já... de olho fechado você já sabe onde tem uma daquela. É uma delícia aquela geleinha de mocotó. Tá bom? Muito boa. E a outra, eu vou ter que fazer uma propaganda aqui agora da marca, porque não tem igual, é o Prestígio. Chocolate com coco. Prestígio. Mas tem outros aí, outras marcas que não chega perto. Molhadinho, gostoso. Não. Tudo bem, eu vou respeitar aqui. Cada um tem pudim, tem mousse, tem outros tipos de chocolates. E, né? O que mais que tem aí? Pavê, brigadeiro, aí pronto. Mas sobremesa, ela é assim, quase... É raro quem não gosta de sobremesa, né? E o lazer, ele é como se fosse a sobremesa. Porque a nossa vida é tão corrida, eu acredito, ainda mais numa capital como a nossa, nas grandes capitais, e nesses tempos aí, pós-modernos, enfim, né? Os dias atuais nos puxam, né? Nos impulsionam para uma vida acelerada. Você não tem mais tempo para parar. Tudo exige muito da gente no nosso dia a dia, acorda cedo, já sai naquela correria, trabalho, e lá no trabalho uma série de atividades, de coisas para você pensar, e aí depois alguns, né, ainda tem outras atividades como faculdade, enfim, a escola, outros cursos, enfim, uma série de atividades durante o dia, e você chega em casa, a cabeça ainda está rodando, até você parar é difícil, às vezes você vai tentar dormir, às vezes tem que tomar até alguma coisinha aí, um suquinho de maracujá, né? Alguma coisa para desacelerar. E quando você vê, passa dia, passa semana, passa mês, passa o ano, e você não
investiu em lazer. Ou se investiu, não fez isso com a família. A família, você não teve aquele tempo gostoso com a família. Às vezes conseguiu fazer a sua academia, mas você ali, ou fez aquele seu passeio, mas não conectou com a galera de casa. E às vezes a gente acha que, não, eu preciso trabalhar, e às vezes o seu corpo vai cobrar um preço alto por causa disso, e você às vezes vai ficar parado, ou em casa, ou no hospital, porque não cuidou da sobremesa da sua vida aí, que é o lazer. Vai equilibrar. É importante sim o trabalho, é importante, faz parte isso tudo. Mas a gente tem que saber a hora de dosar. E eu quero olhar com os irmãos essa questão do lazer. Se você for num dicionário, simples ali, ele vai trazer uma definição clássica, né? Que é um tempo que você dispõe, livre, né? Para repouso ou para distração. É o famoso ócio. Né? Essa é a ideia. Esse tempo livre para repouso ou distração. E eu quero pegar aqui com vocês, olhando para essa questão do lazer, perceber que ele tem a ver, primeiramente aí, pode passar para mim, com repouso. Né? Lazer tem a ver com repouso. Vocês podem perceber, essa questão do descanso é muito importante, porque até um dos mandamentos, entre os 10, fala disso. Não é verdade? O 4º mandamento está descrito aí. Esse é um dos textos clássicos dos 10 mandamentos, Êxodo 20. Se você for comigo lá, eu vou projetar aí, você pode abrir também na sua Bíblia, tá bom? Isso é tão importante que está relatado em um dos mandamentos. Dos versos 8 a 11, o Senhor vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A respeito do 7º dia, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. É curioso, né? Deus descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu quero olhar para esse texto da lei, um dos mandamentos, o 4º, e extrair dele um princípio que vale para nós nos dias de hoje. O princípio do descanso. Por que Deus se cansa? A Bíblia fala que Deus não se cansa, né? Mas por outro lado diz que ele no 7º dia descansou. Deus quer trazer algo para nós. O valor, né, do repouso e da contemplação. O que Deus faz? Quando ele termina a sua criação, ele olha e contempla e viu que tudo que ele fez era muito bom. Então, é tão gostoso quando nós planejamos o trabalho. Espero que isso é uma outra, né? Isso nós vamos falar na série que vai entrar no ano que vem ou semana que vem. Mas vamos falar de planejamento. É tão bom quando nós conseguimos planejar e executar o trabalho. E você termina aquele dia ou aquele mês, e aí quando você vai fazer um checklist, você observa que a grande parte do que você planejou foi realizado. Mas você precisa de um tempo, para dar um tempo. E para olhar para trás e contemplar tudo aquilo que Deus permitiu que você realizasse com o suor do teu rosto. Tudo aquilo que você conquistasse para a glória de Deus e por causa da graça dele. Então o descanso, ele é muito necessário. Essa parada, ela é importante. Quantos aqui, por exemplo, têm dormido o suficiente? Deus preparou a noite para isso, né? Na criação, tudo planejado.
E alguns especialistas vão dizer que nós precisamos, em média, o ser humano normal, de 6 a 8 horas de sono por noite. Isso é o básico para que o seu corpo descanse. Só que tem gente que talvez já não está dentro dessa média há muito tempo e acha que está tranquilo. Quando você é jovem, e eu fiz muito isso, né? Então a gente passa o dia ali trabalhando, aí vai para a escola, né? Especialmente quando chegava sexta-feira, não era de balada, né? Mas tem a balada do crente também, não tem? O que a gente fazia? Chegava na sexta-feira, já se combinava. E só não fazia nos outros dias porque todo mundo trabalhava e não conseguia. Mas não era por falta de vontade, não, ou de disposição. Então chegava na sexta, ia para casa de um amigo e começava a jogatina. Ou era videogame, ou era algum outro jogo e tal. Conversando e varava a noite ali, às vezes, né, até 2, 3, 4 da manhã, jogando, conversando. Aí, de repente, marcava um futebol no sábado de manhã. Aliás, na retrospectiva, faltou nosso futebolzinho aqui, né? Para quem não sabe, eu tô fora por enquanto. Mas antes do Neymar eu volto, né? Todo sábado, que hora que é lá? Que eu nem lembro mais. 8 da manhã. Quem quiser, depois procura os boleiros aí da igreja. Tem futebol aqui pra turma, tá? Todo sábado. Então a gente levantava cedo para ir jogar bola. E ali, né? Meio ainda dormente ainda, mas levantava para jogar. Jogava bola no calor. Isso no sábado. Voltava ali, almoçava. Se reunia logo mais à tarde para vir para a mocidade. Naquele tempo não tinha rede social. Você queria ver o seu amigo, encontrar, você tinha que estar na igreja. Então vinha para a igreja mais cedo, chegava aqui um pouco mais cedo para jogar ping-pong, conversar e tal. Alguns vão lembrar disso. E tinha mocidade, dava o estudo, depois saía, ia para algum lugar comer alguma coisa, e ainda depois ia para casa de novo de alguém para ficar até de noite, até de madrugada, para domingo de manhã estar no culto e bem, hein? Respirar. E o culto rolava manhã e noite, e na segunda-feira estava lá de novo, disposto para ir trabalhar. Esse ritmo a gente teve durante muito tempo, hoje já não dá mais. Mas tem gente que abusa muito com isso. Esquece que tem que descansar. Esquece que tem que dar uma parada, tem que dormir. Tem que dormir, por exemplo. Ou ainda que não seja exatamente para dormir, pelo menos para descansar o corpo, ficar ali, né? Como aquele camarada estava na rede ali, né? Dá uma repousada ali, ó. É o ócio, né? Tem gente que não consegue ficar sem fazer nada, vamos dizer assim. Desse jeito aqui, ó, do jeito que esse camarada tá, tem gente que não tem uma coceira, não consegue ficar ali simplesmente descansando o corpo. Isso é necessário. Quando foi a última vez que você fez isso? Lembra, né, do descanso. É muito importante parar, desacelerar. Numa cidade, não, em tempos assim tão corridos, talvez você vai cair nessa conversa de que você precisa mais e mais e mais, e quem fica parado está perdendo tempo. Já ouviu esse papo, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Mas sabe de uma coisa? Isso pode cobrar e vai cobrar um preço alto da sua vida, da sua família, se você não se atentar a um tempo de descanso. Conectado a isso, tem a questão da restauração, porque uma coisa leva a outra, tá? Quando você para descansar, você está dando a oportunidade, a bênção, para o seu corpo ser restaurado. Tá bom? E aqui, em conexão com os mandamentos, né? Moisés continua falando sobre leis e regras, enfim, mas tudo isso para ajudar o povo a entender o coração de Deus,
a vontade de Deus para a nossa vida e como o povo de Deus deveria representá-lo de forma digna. Então ele vai estender essa ideia do descanso. Vai lá comigo, eu vou projetar aqui também, um pouquinho mais para frente agora no capítulo 23. Versos 10 a 12. O conceito vai ser expandido aí, ó. 6 anos semearás a tua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, agora a gente não está falando mais do dia, mas está falando do ano, porque ele está falando da terra, a deixarás o quê? Descansar e não a cultivarás. Ou seja, você não vai trabalhar a terra no 7º ano. Para que, primeiro, os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo, daquilo que sobrar, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra. Agora voltou para o diário. Mas ao 7º dia descansarás. Para que descanse quem? O teu boi, o teu jumento. E para que tome alento, a ideia de recarregue a bateria, né? Para que seja restaurada a saúde, o corpo físico, o mental, enfim. De quem? O teu filho, da tua serva, o filho da tua serva e o forasteiro. A ideia aqui é a seguinte: cuidado para não abusar daquilo que você tem, primeiro do seu próprio corpo, esse é o princípio maior, mas de tudo aquilo que vem na tua mão para administrar. Cuidado para não sugar tanto das coisas e das pessoas que você acaba, como a gente usa o termo, acaba espanando, né? Abre o bico de tanto usar, você gasta tanto, não dá um repouso, não recarrega a bateria, não para recarregar e acaba estourando. Essa é a ideia aqui. O tempo de lazer também serve para restaurar, para recompor, para revigorar. Então, enquanto você está descansando, ou enquanto você está ali exercendo o seu lazer, saindo, tirando sua mente daquela rotina de trabalho, daquele peso, no bom sentido, né? Daquela correria, o seu corpo ele está tendo um tempo para quê? Além do descanso, para recarregar, para reconstituir, para voltar a ter aquele vigor, para começar de novo. E se você não dá esse tempo, o texto aqui está dizendo, a própria terra, ela precisa de um tempo para descansar, para poder se refazer em termos de produtividade. O teu animal, ele precisa de um tempo para restaurar suas forças, para te servir bem de novo. O teu servo, a tua serva, enfim, os filhos também precisam de descanso. Por quê? Porque eles já estão fracos. Então, você que é patrão, é um baita aviso para você. Espero que... e eu acredito que muitas empresas têm entendido o valor, né, do tempo de férias e de descanso dos seus funcionários, da não exploração do trabalho, da mão de obra. Muitas empresas, inclusive, têm feito aí um esquema de descanso até prolongado durante o próprio período de trabalho. Tem salas especiais já para descanso, né? Alguns já têm uns esquemas assim. Minha época não tinha muito disso, não. Mas agora o pessoal está observando que quanto mais você valoriza nesse ponto o lazer do seu funcionário, do tempo dele com a família dele, o tempo de descanso dele, para recarregar a bateria, melhor ele produz. Perceberam, né, essa burrice de explorar e ficar ali quase na base do chicote? E o camarada chegava esmagado no outro dia e tinha que produzir a mesma coisa e estava ali sendo cobrado, nenhum elogio, nenhum tempo de descanso, nenhum refrigério. E o serviço não rendia, toda hora tinha que estar trocando. Daí, com isso, vem custos, né? E para o patrão, o que seria melhor? Às vezes ele vai ali abrir mão de 1, 2 horinhas
naquele dia, para ter esse camarada produzindo mais e melhor, do que amanhã ou depois esse cara ficar aí no INSS da vida, ficar travado aí no hospital, numa cama, e ele tem que pagar os custos disso aí, ainda tem que contratar outro para fazer o serviço que ele fazia. Então isso é inteligente, é sábio, não é à toa que isso vem, a fonte vem da onde? De um coração que entende que é o próprio Criador, como é constituído o corpo humano, como é constituído o mundo, a vida. Então a gente tem que aprender com isso. Não adianta querer ser super-homem, super-girl, né, e achar que pode fazer tudo, todo o tempo, para todo mundo. Chega um momento que você tem que falar, agora, chega, hoje eu não faço. Eu preciso descansar, eu preciso recarregar. Agora, muito cuidado de novo com isso, porque tem que ter sabedoria e discernimento, buscar o equilíbrio. Não estou dizendo que você tem que, amanhã ou depois pedir a conta, talvez, não sei, cada caso é um caso, né? Talvez o seu trabalho chegou num ponto que não tem como negociar mais. O patrão não entende, não consegue... não consegue perceber o mal que ele está fazendo. E se você é funcionário, talvez também está errado e se deixando levar anos e anos por isso, achando que o que importa é ganhar dinheiro. O que importa, né, é constituir, né, cada vez mais aí os seus, né, o seu patrimônio, aumentar o seu patrimônio. Sua vida é o seu maior patrimônio. Sua família é o seu maior patrimônio. Então não adianta você estar ganhando dinheiro aqui e perdendo seu filho em casa porque não tem tempo com ele. E aí esse é o último ponto que eu quero dar ênfase nesse momento aqui, que é a questão da recreação. Então, o lazer, ele envolve o repouso, ele envolve restauração, todos nós precisamos parar, né, descansar para recarregar as baterias, mas é muito importante essa interação em família. Esse tempo para você se alegrar com os da sua casa, com seus amigos, com seus parentes, enfim, esse tempo de recreação. Para brincar mesmo, para sorrir mais, para se alegrar mais. Ser um pouco mais leve, tornar a vida um pouco mais leve. Isso vem de Deus, gente. Isso é de Deus. Olha esses textos. Eclesiastes 9, primeira parte do versículo 9, ele vai falar, e quando a gente olha para esse versículo, pensa que está falando apenas de relacionamento sexual, né? Desfrute a vida com a mulher que amas todos os dias. Olha o que ele quer dizer com isso, né? Nessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol, ele reconhece que a vida aqui é dura, é sofrida, mas ele está dizendo, aproveita enquanto você tem tempo. Vai brincar um pouco mais, vai se divertir, vai desfrutar essa vida. Você trabalha para adquirir bens, mas tem que ter um tempo para desfrutar disso. Para você aproveitar daquilo que Deus te deu, né, em termos de força, de condição, para constituir, né, para adquirir. Tem gente que trabalha, mas não tira férias, por exemplo. E por que isso é importante? Além do descanso, da restauração, para você aproveitar o seu trabalho, para ver valer também, né, desfrutar da obra das tuas mãos. Quanto tempo faz, por exemplo, que você não tira um mês inteiro de férias? Tudo bem, a empresa lá é difícil, pastor. 15 dias. Pode ser. De repente pega uma metade no primeiro semestre, a outra metade no segundo semestre, como muitos fazem. Mas vai fazer o quê? Vai desfrutar, gente, tá? Vai ter um tempo com seu filho, vai ter um tempo com a sua esposa, vai ter um tempo com seus pais, cara, com seus irmãos. Graças a Deus, eu tenho, né, a gente brinca aqui, porque essa semana o que mais aparece para nós é o quê? É foto de gente viajando, de gente na praia, no campo, na Disney. Hoje tá fácil, né? Para muitos, né? Mas se não dá para ir para Disney, faz que nem eu, vai para Peruíbe. Bom demais também, não é? Eu brincava tem um pastor amigo meu que tirou férias e foi pro Peru. Aí eu falei, eu vou pro Peru também.
Peruíbe. É. Gente, precisa disso. Graças a Deus, porque tem gente que entende isso. Que chega esse tempo, especialmente fim de ano, né? Dependendo do seu tipo de trabalho, fim de ano é folga, é férias para muita gente, para muitos profissionais. Então é a hora de você realmente se programar para ter um descanso, para ter um desfrute com a sua família. Quanto tempo faz, pai, que você não sai com teu filho? Com a tua filha? Mãe, quanto tempo faz que você não tem um tempo com ela? Só você e ela? Só você e ele? Ou eles? Tem um comercial, aí lá vem o velho, né? Anos 80. Talvez vocês vão se lembrar. Muitos aqui vão se lembrar. Então, os mais jovenzinhos não. Mas eu queria mostrar esse comercial dos anos 80 e o recado que ele deixa para nós, né? Eu quero trazer isso à tona aqui. Se vocês puderem mostrar para a gente aí, eu separei esse comercial. Hoje você vai ver onde eu já cresci e tudo que eu já sei a vida. Papai, deixe seu companheiro, vai aonde meu pai ser seu herói. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser gelol. Lembraram? Lembraram? Ah! Gente, que legal isso, cara. Eu me lembro muito bem desse tempo, né? Mas você viu o recado ali do gelol? Hoje não tem mais desse tipo, né? Hoje não basta ser pai, tem que participar. Quando foi a última vez que você fez isso, pai? Esteve ali envolvido no sol, na chuva, né? Na hora boa, na hora ruim, mas estava ali do lado, brincando, rindo, chorando, se divertindo com seu filho. E para isso não precisa de muito dinheiro, não. Às vezes bem pouco. No ambiente de casa mesmo, com algumas coisas que você pode criar ali com ele, já é suficiente. Você acha que criança se importa? Falando de criança agora, né? Mas isso não é só com criança, não. Aliás, inclusive jovens e adultos, o pai pensa assim, mas eu preciso comprar um videogame de última geração para o meu filho, ou um brinquedo caríssimo. Uma vez um amigo meu levou, tudo bem que foi um risco enorme, mas o menino, filho dele tinha aí na época talvez uns 4 anos de idade, e ele compartilhou que levou o menino numa dessas lojas de brinquedo grande, de shopping. E era a época de Natal. E ele pensou, né, com a sua esposa, vamos deixar o menino escolher o brinquedo que ele quiser. Ele tinha uma boa condição, poderia comprar qualquer brinquedo ali daquela loja. E ele soltou o menino e falou, vai lá e pega o que você quiser. Pega mas o que você quiser. E o menino saiu escambando pelos corredores da loja, o pai tentando ver, indo atrás. Daqui a pouco o menino aparece com um presente que ele escolheu. Sabe aqueles cabo de vassoura que tem um bichinho na ponta que você vai empurrando e ele vai bater na asa?
Já viram isso aí? Já brincaram com isso? Você vai empurrando e o passarinho vai... Ele escolheu esse. Ele escolheu esse. E o pai falou, é esse, tem certeza? Ele com o rosto assim, o olho arregalado, falou, é esse que eu quero. Ou vou fazer isso mais vezes agora. Mas, independente disso, você ter o tempo para brincar ali, se sujar com seu filho, passar tempo com ele, se lambuzar no bom sentido, com a sua filha, seja ele ou ela criança, adolescente, jovem, de repente assistir um bom filme, levar no cinema, um passeio num parque, num shopping, que seja. Gente, quanto a gente precisa disso? E não é só, não basta ser pai, não basta ser mãe. Pai e mãe, tem que participar, tem que participar. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Olha, do que ele está falando aí? Ele está falando desse tempo também de lazer, de diversão, de descontração, especialmente no ambiente de família que Deus preparou. Agora tem o cuidado, o exagero de tudo isso, que é focar a vida ou viver em função de diversão. Achar que tudo é uma grande brincadeira. E o problema é que nessa cultura que nós vivemos, buscar a diversão como o bem supremo é tão comum que acabamos por achar isso normal. Então, fazendo nossa vida girar em torno de alvos que só envolvem sensações agradáveis. Tem gente que em algum momento, quando não estiver sentindo uma sensação agradável, ela tem que tomar um remédio. E a vida também é feita de sensações desagradáveis. Nós temos que entender que funciona assim. Não tem nada de errado quando nem sempre está desse jeito. Para piorar, não percebemos que essas sensações nunca serão satisfeitas. Porque nós sabemos que a plena realização do ser humano não está no lazer, nem na diversão, nem em pessoas ou em coisas. Ela está e pode ser encontrada apenas em Jesus, em Deus. Deus nos faz ter essa consciência de equilíbrio, de que é necessário sim um tempo de descanso, um tempo para revigorar, um tempo para divertir, mas também teremos momentos e tempos de aflições, tempos para chorar, há tempo para todo bom propósito debaixo do céu, porém em todos esses tempos Deus prometeu estar conosco. Sempre queremos mais, nunca estamos satisfeitos, mais e mais e mais. Então essa vida acaba se resumindo a uma busca de novos passeios, e aí eu fico triste quando eu olho, de novo, na mesma proporção que eu me alegro com gente que está de maneira saudável, entendendo o valor do lazer, do descanso, de férias. Eu também olho e me entristeço com outros que eu percebo que só vivem em função disso. É mês após mês, às vezes até semana após semana, tendo que postar uma foto de lazer. E você não vê a pessoa na igreja, quase mais. Você não vê mais algumas coisas que são importantes, que são deixadas de lado, que deveriam ser prioridade, porque só quer saber agora de diversão. Só quer saber agora, a vida se resume a isso, novos passeios, novas viagens, enfim, novas sensações gostosas. Tem que experimentar o que eu não experimentei ainda, conhecer o que eu não conheço, e nisso acaba se perdendo. Porque coloca no lazer o seu coração. O lazer vira um Deus que tem que ser adorado semana após semana, momento após momento. E como eu falei, quando isso sai um pouco da regra, quando sai um pouco dessa rotina, acha que tem alguma coisa muito errada e tem que procurar um médico, um psicólogo para tomar remédio, porque não admite uma tristeza na vida. Não admite um momento de aflição. Não sabe, não consegue suportar o peso, às vezes, de um sofrimento. Por quê? O coração está aí, achando que a vida é só lazer e diversão. E como jamais conseguiremos realizar tudo, o resultado então é frustração e mau humor
e muitas vezes acaba entrando numa depressão. A pessoa se coloca numa depressão porque não conseguiu fazer uma leitura correta da vida. De que existirão muitos momentos difíceis e pouco alegres nesse sentido, de realização pessoal ou de lazer. Então as pessoas fazem essa vida girar em torno de diversão, corre o risco de se tornar eternas crianças, pessoas fúteis e banais, sem a capacidade, como nós falamos, de pensar em profundidade, de maneira equilibrada, e ficam impacientes diante de qualquer coisa. Não conseguem mais desfrutar de um bom livro, por exemplo. Não tem tempo para descansar numa boa leitura. Ou, antigamente, a gente pregava 1 hora, ainda tinha gente que falava, poxa, pastor, eu queria mais. Hoje a gente prega meia hora, e o povo já está se coçando no banco, porque não consegue, o ritmo está acelerado, tal, aquela coisa. Não consegue mais ouvir um sermão de 40 minutos, sem prestar atenção, sem desfrutar disso. Uma aula, então, se o professor não for muito criativo, meia hora já deu. Olha, pastor, a mensagem estava boa, mas faltou ali uma figura, um vídeo, faltou se rolar, fingir de morto, fazer a gente rir. Então tem que ser divertido, sempre divertido. Se não for divertido, para mim não funciona. Gente, vai ter momento que não vai ser tão divertido, ou nada divertido. Vai ter momento que nós vamos ter que fazer coisa que não agrada tanto, mas precisa ser feito. Tem aquelas frases aí dos coaches aí, Você tem que estar fazendo aquilo que você ama, que você gosta, Gente, nem sempre, gente, não cai nessa. Tá? Não cai nessa. Sim, desculpa, mas não sei se é um prazer encher uma laje. Ou carpir o mato. Ou limpar a fralda ali, limpar o, Ai, Senhor, muito obrigado. Às vezes você vai fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Desculpa aqui, mas até o seu trabalho, às vezes, claro, quanto melhor, Às vezes você está fazendo uma coisa, você vai entender, com discernimento que aquilo, você tem que aprender a amar aquilo, lidar com aquilo, a ser grato sempre, mas tem coisas no seu trabalho ou atividades dentro da sua própria função que elas não são agradáveis, não serão, mas precisarão ser feitas e você vai ter que fazer. Então nem tudo vai ser divertido. Não entre, não caia nessa. Quero dar algumas dicas para a gente terminar aqui. Primeiro, entender isso, que o lazer ele vai sempre influenciar tudo isso aí debaixo do que eu chamo do espiritual. Porque tudo é espiritual, gente. Não dá para separar que na hora da minha diversão eu deixo o espiritual de lado. Agora eu vou jogar bola, acabou o crente. Agora é o jogador. Não. Tudo é espiritual. Mas você tem que entender que aquela atividade, aquele lazer, ela vai trazer uma influência direta no seu físico. Tá? Então aquilo que você faz vai influenciar o seu físico. Seja aquilo que é saudável ou não. Então tem que tomar cuidado com o seu lazer, porque ele vai ter uma influência direta no seu estrutural, no seu físico. Também no seu emocional, dependendo do que você vai fazer, aquilo vai mexer demais, com as suas emoções. A sua diversão, talvez vai remeter você a algo que você fazia com o teu pai lá atrás. Talvez você fique, mas puxa, isso aqui me traz tanta lembrança que eu não consigo fazer de novo. Você tem que trabalhar isso. Talvez seu filho queira que você faça algo que não é tão agradável para você, mas ele gosta muito. Você vai ter que trabalhar isso. E principalmente aí também a questão econômica. Dependendo do tipo de lazer que você escolher, isso vai custar mais caro. Dependendo do lugar que você quer ir para as suas férias, ou que a sua esposa quer ir, o seu marido, os seus filhos, vai custar. Vou ter que planejar bem durante talvez o ano inteiro para chegar naquele dia e desfrutar daquilo. Então você tem que saber que o seu lazer vai mexer com o seu bolso. Então, físico é espiritual, coração, mente é espiritual e o bolso também é espiritual. Tudo isso está conectado. Você tem que saber e ter um bom planejamento e entender que o lazer vai influir em todas as áreas da sua vida. Não dá para separar uma coisa da outra. Agora, esses textos,
vão nos ajudar a entender um pouquinho disso também. Esse não está projetado não, você vai ter que abrir comigo lá. Provérbios 11:17 diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Dentro dessa área de lazer e da influência que ele causa na nossa vida, na nossa estrutura como um todo, você tem que escolher bem o que você vai fazer e entender que não é só você. O lazer ou a sua diversão tem que envolver os outros também. Nós não somos criados para viver solitariamente. Ainda mais, né, Deus projetou e criou a família. Então, você tem que entender que quem faz o bem aos outros faz a si mesmo. Então, levar um filho para passear, uma esposa, um amigo, um irmão, um pai, um vô, uma avó, isso é da vontade de Deus, sim. Isso é agradável para você e vai ser melhor ainda, né, para quem você está sendo bênção. Entenda isso. Agora, dependendo do tipo de lazer que você escolhe para fazer, do tipo de diversão que você está escolhendo, né, o lugar que você está entrando para se divertir, talvez, por causa da sua imprudência, ou desconhecimento, ou desobediência mesmo na palavra, vai trazer um mal para a sua vida. Tem certo tipo de diversão que não é para crente. Você tem que entender isso. Às vezes não é para crente pelo tipo de diversão, ou pelo momento da diversão, ou o local onde você escolheu para divertir, ou até com a pessoa com quem você escolheu para divertir junto. Então você tem que ter sabedoria, né? Onde você vai, com quem você vai, o que você come, o que você bebe, o que você ouve. Pode ser divertido, sim, mas não edifica às vezes. E aquilo vai trazer, talvez para você ali, um prazer momentâneo, mas vai cobrar um preço lá atrás. O pecado sempre cobra um preço mais alto do que a gente pode pagar. Então tome cuidado com o tipo de diversão que você escolhe para fazer, porque isso vai influenciar tudo espiritual. Não dá para separar, lembra? Vai lá para o 21 agora, Provérbios 21:17. E diz assim: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho ou ao azeite jamais será rico. E aqui é o equilíbrio e o discernimento da questão do, como nós já colocamos ali, de se entregar para a diversão. Então tem gente que não tem limite. De novo, tem que ter limite. Brincar é bom, lazer é necessário, repouso, descanso, mas quem se entrega a isso, o que o texto está dizendo? Quem se entrega a esses prazeres vai passar necessidade. Talvez a questão da necessidade não é só financeira, mas vai sentir falta, talvez, lá na frente, não tem mais como recuperar algumas coisas, a própria família, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa ela tem tanto prazer em fazer alguma coisa que ela negligencia o outro. Por exemplo, recém-casados, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o camarada vem de uma vida onde ele, às vezes, trabalhava ali e tal, outros nem tanto, mas vivia, por exemplo, no videogame. Vou dar um exemplo aqui. Eu conheço casos assim. O camarada jogava videogame, se não estava trabalhando ou em algum lugar onde ele é obrigado a estar, ele estava jogando videogame. E comprava sempre um videogame da moda, com um jogo lá e tal, sempre atual, e, né, e fazendo lá os seus downloads, ou jogava no videogame, ou jogava no computador, mas fazia sempre jogava. Casou, não é que é proibido jogar videogame, ou fazer o que você gosta, jogar futebol. O que acontece com o futebol pode acontecer com a rede social. Às vezes ficava direto ali no Instagram, postando, fazendo TikTok, TikTok. E aí quando casa, dá mais tempo, continua servindo mais a rede social, né, querendo se mostrar do que ter o lazer e o tempo importante com a família, com o marido, com a esposa. Parece que não caiu a ficha que agora casou. Então, a gente ri aqui, mas eu já aconselhei casais que estavam à beira da separação, recém-casados, porque... mas não viu isso antes, pastor? Às vezes não dá para ver. Porque a mulher está na casa dela, o marido está na dele, e ele, né, ela pensa assim, ou ele pensa assim, quando casar muda.
E aí não teve um bom aconselhamento, não teve uma boa conversa, e não viu que o camarada estava viciado nisso, ou que a menina estava viciado naquilo, e não estava preparado para ter um relacionamento a dois, para ter um casamento. E veio essa desgraça. Por quê? Não soube dosar, não soube equilibrar. Tá bom? Pode jogar aí o slide se tiver. Tá bom. Então, gente, é um cuidado que a gente tem que tomar no lazer, né? Que a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. O marido, ele não está proibido, a esposa não está proibida de ter o seu tempo, às vezes até a sós, né? O problema é que agora você é casado. Problema não, né? A questão é que agora você é casado. Agora você é casado, você é casada. E tem prioridades. Meu filho, ele gosta de videogame. Mas eu, como pai, eu tenho que ter o discernimento de ensinar o meu filho, né, e ser exemplo para ele, de que ele tem que ter equilíbrio no tempo que ele joga videogame. E eu, como pai, mesmo que eu não goste muito de videogame, que eu até gosto, mas eu também tenho que abrir mão, né? E às vezes eu queria assistir um futebol, mas ele quer jogar videogame. Então, hoje, eu vou deixar de assistir o futebol para jogar videogame com ele. Ou para brincar de boneco com ele, como ele também gosta, né? Ou para desenhar com ele. Ou às vezes eu quero chegar em casa e quero relaxar, assistir aquele filme, mas precisa fazer a lição. Ele também queria jogar videogame, mas tem que fazer a lição. Não é hora de jogar. Tem que fazer a lição de casa. E eu vou deixar a minha série para depois, ele vai deixar o videogame dele para depois, e nós dois vamos junto lá fazer a lição. Salmo 1 é bem conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você anda para se divertir. Porque eles vão ter boas ideias. No fundo, vai ser divertido. Mas qual o preço que vai custar para você e para sua família depois? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpios. Ah, tá sabendo de um novo negócio que saiu aí? E tal, um novo lugar que eu conheci, vamos lá, tal. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vê como é a desgraça progressiva. Conselho, parada, aí já faz parte da roda, já sentou. É aos poucos que eles vão te enlaçando. Quando você vê, você está viciado. Você está envolvido com eles naquela diversão que desagrada a Deus. Desonra a Deus. E pode estar estragando sua vida, seu corpo e sua família. Não seja egoísta. O lazer não tem que ser somente para lhe agradar do seu jeito. Então a pessoa fala assim, nas minhas férias, 30 dias, eu vou para a roça, porque eu nasci na roça. Eu sou do mato. Só que sua esposa não é. Seu filho nem quer saber de mato e mosquito e Deus me livre, ele quer videogame e tal, já é outra geração. Mas você nasceu no mato, na roça, e vai levar a família. É um inferno para eles, 30 dias no meio do mato. Não precisa disso. Não tem que ser do seu jeito, mas também... Se você é de praia, também não tem que ser 30 dias na praia, aquela coisa melequenta com areia, com sol. Bife à milanesa rola dali, rola de cá. Mas o outro está lá na praia, é o que ele ama. Gente, equilíbrio. Não tem que ser só, tem que saber ceder. Por que não? Fica 10 dias na praia, 10 dias no mato, né? E 10 dias no shopping, sei lá. Se der dinheiro também, se tiver, né? Gente, vocês estão entendendo a ideia? Não precisa ser assim, porque tem família que sai de férias, para parte da família, aquilo é um horror. Tem enquanto um não vê a hora de chegar, o outro já não vê a hora de acabar. Por quê? Só vai fazer do jeito que o pai quer. Que a mãe quer. Não, tem que agradar sempre o menino.
Não, gente, dá para equilibrar. Cada um cede um pouquinho, né? Então, não seja daquele também que quando você é contrariado, não, nós vamos para a praia. Ah, então também não vou para lugar nenhum. Vai você se quiser. E onde é que está o tempo com a família? Onde é que está o tempo de diversão, de descontração? Aprenda a extrair o que é de bom naquele momento. Tu não gosta muito de praia, mas seu filho está lá. Sua esposa está lá, seu marido está lá, sua família está ali. Aproveita, cara. Aproveita, faz ali. Virar um momento legal, excelente. Por quê? Por causa das pessoas que estão ali. Seja criativo. Procure conhecer várias formas legítimas de lazer. Para não correr o risco de ficar sempre na mesma e acabar o quê? Se viciando. Então, não existe só videogame. Não existe só internet. Não existe só futebol. Não existe só, sei lá, natação, pesca, como eu gosto muito. Não existe só isso. Aprenda a conhecer outras maneiras. Vai viajar para um outro lugar, né? Sempre naquele mesmo lugar, não precisa ser. Procura distrair, conhecer novos esportes, novas práticas, brincadeiras, enfim. Deixa seu filho te ensinar alguma coisa. Deixa teu pai te ensinar alguma coisa de como ele brincava na época dele. Porque só no eletrônico tem muita coisa legal para fazer. Seja criativo, se permita, desde que seja legítimo. Correndo aqui, por falar em vício, cuidado. Né? Geralmente, a gente não percebe. Então, aceite a opinião do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais, dos seus amigos, a respeito de um provável exagero. Às vezes você não percebe que está viciado. Você não consegue perceber que está entrando numa fria. Que aquilo está te dominando, o prazer da sua vida está todo entregue àquela área. Alguém vai falar, cara, cuidado, você está muito nisso aí. Você só fala disso. Você só pensa nisso. Toda vez que você pensa em divertir ou em lazer, é isso que vem. Cuidado, você está viciado. Isso está tomando conta da tua vida, não deveria ser assim. Isso pode ser jogos em geral, esportes, né? Áudios, vídeos, rede social, sono de mais ou de menos, comida de mais ou de menos. Enfim, né? Tudo isso envolve o lazer. Não caia na armadilha de delegar o tempo de lazer com seus filhos, as famosas babás eletrônicas, né? Importante é que eu comprei o videogame que ele queria, deixei lá no quarto, fechei a porta e ele está lá, se divertindo. Tá mesmo? Talvez ele esteja. Mas é isso o ideal? Quem vai criar teu filho é o PlayStation? É o YouTube? O Instagram? Deixa na mão deles para você ver o que vai acontecer. Talvez muitos já tenham sofrido com isso. E quando fica mais velho, que você gostaria de ter a atenção dele ou dela, você não vai ter mais. Porque quando era o momento ali de cativar, de dar valor, você delegou. Você jogou na mão de outros. Né? Babás eletrônicas. Né? Não só de recursos, mas até de pessoas também. O seu filho precisa do seu tempo. Ele precisa do seu sorriso. Ele precisa passar as fases com você da vida dele. Filhos, os seus pais também precisam se divertir com você. Às vezes você acha que o pai não gosta mais de brincar, que a mãe não gosta mais de brincar, de jogar, de se divertir. E sempre quando você pensa em diversão, você pensa num amigo. Esquece da tua família. Pensa em viajar porque ficou um pouquinho maiorzinho, já é jovem, já tem seu emprego. Agora, todas as vezes que era pequenininho, o papai te levava junto. E agora você não quer mais ir com o pai nem com a mãe para uma viagem de férias. Porque acha que já não tem mais o que possa divertir com eles. Porque eles já estão quadrados. Porque já não dá mais para sorrir junto com eles. O dia que eles estiverem no caixão não vai dar mais tempo. Você vai querer brincar e não vai ter mais brincadeira. Vai querer lembrar aquele tempo de criança e não tem mais. Por quê? Porque você não deu valor. Então, não deixe para depois. Invista tempo com eles agora. E aqui está a dica aqui, ó, sempre que possível. Então, envolva os seus pais. Até o vovô e a vovó. Por que não? No lazer da sua família. Finais de semana, férias, passeios,
cinema, enfim. Lembre-se, de novo, um dia você não vai ter mais essa oportunidade. Quando foi a última vez que você chamou seu pai idoso, sua mãe, seu avô, sua avó, para se divertir com você? O que ela gosta de fazer? Ela gosta de pescar, mas eu não gosto. Vai com ela. Ele gosta de assistir aqueles filmes de faroeste antigo. Meu Deus, que filme horrível! Mas vai assistir o filme com ele, com o vô. Pergunta para ele quem era aquele ator, o que ele fazia, por que ele... né? E ele vai contar os detalhes ali. Se envolva, gente. Um dia você não vai ter mais essa oportunidade, nem esse privilégio. Faz isso agora. Vamos terminar aqui recapitulando. O lazer serve para repouso, para restauração e para recreação. Que 2024 venha com essa consciência, com esse equilíbrio de que Deus, Ele pede que a gente tenha descanso, repouso, para a nossa restauração e para a nossa recreação, especialmente em família, que Ele criou para adorá-lo. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, obrigado pela Tua exortação, pela maneira como o Senhor é perfeito, o Senhor não deixa brecha. O Senhor disse que nós deveríamos trabalhar sim, mas separar um tempo para essa sobremesa que é o lazer, para o descanso, para o repouso, para restaurarmos as forças, para contemplarmos aquilo que fizemos, especialmente para nos recrearmos uns com os outros, nos divertirmos, adorarmos o Senhor, dar boas risadas, conhecer a vida e deixá-la de maneira mais leve, vendo o Senhor nos mínimos detalhes dela, não apenas essa correria do trabalho, do peso, mas também e principalmente no tempo de lazer, no tempo de descontração, de sorrir uns com os outros, de brincar. Pai, que a família entenda esse valor e resgate isso, Pai, para a honra e glória do Senhor e para a felicidade dela mesma. Eu quero perguntar para você nessa manhã, que talvez está envolvido nessa correria e poderia admitir juntamente comigo aqui, pastor, eu não tenho dado o valor merecido para o repouso, para o descanso. Eu estou devendo nessa área, eu preciso dormir melhor, dormir mais, eu estou trabalhando demais, eu não tenho tido tempo com a minha família para lazer, eu não tenho tido esse tempo de pai e filho, irmão, de tempo com a avó, com o vô. Eu entendi que eu preciso melhorar isso para 2024, eu quero estabelecer esse alvo de ter mais tempo de lazer e de descanso com a minha família. Você é uma dessas pessoas que Deus tem tocado no seu coração? Eu quero orar por você. Faz um sinal com a tua mão, pastor, eu preciso melhorar, amém, amém, amém. É necessário, gente, amém, Deus abençoe, eu estou junto com vocês nessa, amém, amém. Senhor, mais do que mãos levantadas, o Senhor vê corações e a disposição de fazer aquilo que te agrada e não negligenciar aquilo que é importante, Pai. Nos ajuda a ter esse equilíbrio do Espírito, o discernimento que vem do Senhor, para nossa família representar de maneira mais digna o Teu nome aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.